Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha participação no debate dessa medida provisória, levantando alguns aspectos que já foi de forma muito competente tratados, aspectos que já foram de forma muito competente tratado por todos os oradores que me antecederam, absolutamente todos os oradores. Mas eu considero o absurdo que nós estamos apreciando nesse momento tão grande, senhor presidente, que eu faço questão e fiz questão de sair, deixar uma importante reunião que meu partido, a direção do meu partido está tendo nesse momento, para vir a este plenário, a esta tribuna e falar que também acho isso um assinte não ao parlamento brasileiro, mas um assinte à população brasileira, um assinte à própria nação. Porque vejam, senhores, essa medida provisória, em primeiro lugar, ela é inconstitucional. E é inconstitucional não por aquela razão absurda de uma decisão judicial equivocada, de uma leitura equivocada, que não permitiu que uma presidenta da República exercesse plenamente sua função de presidente, nomeando o seu ministro, na época, o presidente Lula. Quem aqui não se lembra que a presidente Lula, no exercício pleno do seu exercício presidencial, foi impedida de forma arbitrária de nomear um ministro seu? E qual era a justificativa, qual foi a justificativa na época? Obstrução à justiça. Obstrução a quê? Presidente Lula, à época, nem réu era, não era absolutamente nada, mas foi impedido de forma covarde, de forma arbitrária, de assumir o ministério. Pois bem, nós não estamos aqui, senador Renan, levantando os mesmos argumentos, porque repudiamos aquela época e repudiamos agora. Não é por essa razão, mas levantamos o argumento da inconstitucionalidade, porque essa medida provisória foi reeditada. Ela foi editada e não foi aprovada. Pois não, senador Renan? Senadora Vanessa, o presidente geralmente desconta do seu tempo. Mas Vossa Excelência... E uma outra coisa... Senador Renan, não tem descontado, meu, tem acrescido o tempo. Obrigado. Obrigado, presidente. Uma outra coisa, o que o presidente, ao reeditar essa medida provisória, que nem pode reeditá-la, o que ele está fazendo é chamando a atenção para o ministro Moreira Franco, que nem precisa disso. Essa é a repetição no processo legislativo do que o presidente da República está fazendo na Câmara dos Deputados. É a segunda vez que ele escala um deputado do PSDB para ser relator das suas denúncias. O que é isso, senão um desejo incontrolável de colar a imagem desse governo na imagem do PSDB? O Bonifácio é o segundo relator. É o segundo relator do PSDB e o PSDB não quer, mas o presidente insiste. É a mesma coisa, eu acredito, porque eu sou amigo do Moreira e gosto muito do Moreira, é a mesma coisa que ele está fazendo ao reeditar essa medida. Ele só expõe o Moreira, só chama o foco para o Moreira. É preciso que o próprio governo, nessa hora, separe as coisas e defenda também um pouco o Moreira Franco, que está exposto, como está exposto o relator Bonifácio na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência, senador Renan, tem razão. Eu apenas quero reafirmar o que dizíamos. Não estamos aqui da tribuna, muito menos Vossa Excelência, ao microfone do à parte, defendendo, falando contrariamente à medida provisória e argumentando a sua inconstitucionalidade, senador Bezerra, por questões de obstrução de justiça, como foi feito ilegalmente, de forma arbitrária, contra uma presidente e um ex-presidente da República. Não, estamos aqui falando da sua inconstitucionalidade, porque foi reeditada. E o único objetivo da medida provisória qual é? É dar foro privilegiado ao ministro Moreira Franco. E não vou tratá-lo aqui como gato angorá, apesar de ser conhecido nacionalmente dessa forma. Aliás, um dos ministros que está sendo ou será julgado daqui a poucos dias pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com o presidente Michel Temer, presidente ilegítimo. E lembrando,
senhores, a que ponto nós chegamos, ao ponto de que 7 figuras importantes da República foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. E dessas 7 figuras importantes denunciadas, 4 estão presas. 4 estão presas e as 3 que não estão presas é porque estão no Palácio do Planalto, dirigindo os destinos do nosso país. Entre essas pessoas, Moreira Franco, a quem exclusivamente se dirige essa medida provisória, senhores, para dar a ele foro privilegiado. E aí o senador Renan tem toda a razão. É um desgaste para Moreira Franco, que poderia responder à justiça sem precisar dessa proteção da lei. Vejam, eu estou com uma matéria de jornal, aliás, do G1, publicada no dia 1º de junho desse ano de 2017. Moreira Franco teve que fazer um vídeo para dizer que a medida provisória não foi feita, a reedição da medida provisória não foi de encomenda para ele. Ou seja, tentando desfazer algo que o Brasil inteiro sabe. A medida provisória foi para dar foro privilegiado. Agora, tem o velho ditado que diz: quem não deve não teme. Logo que ele assumiu o posto, que não tinha status de ministério, foi ele o primeiro a dizer: eu nada temo. Portanto, não há problema nenhum ocupar um cargo que não tenha status de ministério. Então, veja, senhores, a Câmara, todos aqui falaram também, a Câmara dos Deputados aprovou essa matéria, sabe como? Com a manipulação da presidência de quem dirigia os trabalhos, que rapidamente encerrou a votação, senador Renan. Rapidamente, porque o presidente da Câmara, que dirigia os trabalhos, sabia. Mais 5 minutos que fossem aguardados, a medida provisória cairia. Porque a diferença não foram 5 votos, como aqui falaram, não foram 3 votos, 203 a 198. A diferença foi de 5. Mas se desses 5 votos, 3 deputados tivessem votado contra, a medida provisória cairia. 3. Foram 3 votos, senhores. Então eu apelo aqui ao bom senso do Senado Federal. Vamos dar o exemplo. A Câmara quase derrotou essa barbaridade. O Senado, sem dúvida nenhuma, cumprirá o seu dever. Eu concluo nesse minuto, senador Eunício. O Senado, sem dúvida nenhuma, cumprirá o seu dever, mostrando que tem compromisso não com esse governo, mas que tem compromisso com a nação brasileira. Aliás, aqui, quem sabe, presidente Eunício Oliveira, poderíamos até fazer um acordo. Vamos apenas retirar o status de ministério e, quem sabe, a medida provisória seja aprovada com facilidade. Tira o status de ministro do senhor Moreira Franco. Está aí, cadê o líder do governo, senador Romero Jucá, que poderia perfeitamente vir aqui e promover, patrocinar esse acordo. O senador Romero Jucá, eu vou defendê-lo hoje, porque ele está no hospital em São Paulo com diverticulite. Com diverticulite, mas tem vice-líderes, que apareçam um vice-líder e vamos negociar. Tira o status de ministro a Moreira Franco e vamos aprovar a medida provisória. Obrigado.